Esse lindo ministério que Deus tem me confiado. E eu sinto Deus aqui nesse ambiente. E Deus vai falar conosco profundamente hoje aqui. Alguém trouxe a Bíblia? Então abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler vários versículos, então não perca o acompanhamento, tá bom? E os versículos serão salteados, então, na medida que eu vou falando o número do versículo, você já corre o olho pelo texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9. Deus está aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ninguém pediu socorro. Tem algum celular perto do aparelho de som que está tocando e aí dá interferência. Se puder desligar o telefone, eu agradeço. Está escrito assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjaminita, homem de Deus. Tinha ele um filho cujo nome, homem de bens, melhor dizendo. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, e entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se, pois, as jumentas de Quis, o pai de Saul. E disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o seu povo, ou sobre o meu povo, o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Versículo 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é preciso ou precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Versículo 22. Samuel, tomando a Saul, ao seu moço, levou à sala do jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E então disse Samuel ao cozinheiro: traz a porção que te dei, de que te disse, põe-ta à parte contigo. Capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelsa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás à sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Feche o texto, coloque na cadeira, no banco, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar.
Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a cidade de Guarulhos nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Deus é fiel. Alegria em rever aqui meu amigo Marcelinho Carioca. Tinha que ser Marcelinho Paulista, né? Mora aqui. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, eu tenho hoje uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre. Vai depender mais de você do que de Deus. Se você me emprestar a sua mente, a sua alma, o seu espírito, eu acredito que Deus pode se revelar a você. Como eu disse, dependerá mais da gente do que do eterno, porque a parte dele Ele sabe fazer bem, né, Bispo Salmo? Nós é que às vezes nos perdemos no meio da bênção, né? Abrir a Bíblia Sagrada, no texto que eu li, um texto um pouco extenso, mas você vai entender o motivo da leitura ser tão extensa, é você navegar no tempo, no passado, e conhecer um pouquinho da estrutura, da chamada, da criação do povo eleito, da nação de Israel. Relembrar os velhos textos da Bíblia não é apenas um exercício de memória. Quem já leu a carta aos Hebreus deve se lembrar que o escritor diz que tudo que foi escrito no antigo pacto foi escrito com uma finalidade: para que nós memorizássemos a história e não incorrêssemos nos mesmos erros do passado. De vez em quando, políticos, amigos meus, usam essa frase no meio das suas prédicas lá na tribuna, né? E dizem sempre assim: o homem que não se lembra da sua história, ou que não conhece a história, está fadado a errar e cometer os mesmos erros que cometeram os nossos antepassados. Por isso, temos o Velho Testamento nas mãos. A história de hoje é uma das histórias mais belas da Bíblia. Uma história interessante, uma história que vai nos mostrar como funciona a mente criativa do Deus de Israel. Deus está vivendo um momento de dificuldade com o seu povo. O povo de Israel começa agora a criar raízes na terra prometida e não querem mais ter um regime teocrático. Não querem mais que Deus seja o governante deles. Israel começa a sondar as nações vizinhas e começa a sentir ciúmes das nações vizinhas. E sentindo ciúmes das nações vizinhas, eles querem ser parecidos com as nações vizinhas. Esqueceram eles que a ordem, a estrutura, o moral, a essência, incluindo a política de Israel, não veio da terra. Tudo isso veio do céu. Deus parece que havia encontrado na raça humana um bloqueio de se revelar a eles. E então o Senhor, ao invés de trabalhar com toda a raça humana já existente, Ele resolve segregar um homem. Pega um homem lá da Mesopotâmia, cujo nome é Abrão. Diz a eles algumas palavras proféticas, palavras que só um maluco acreditaria. Primeiro porque ele não viu Deus, ele apenas ouviu Deus. E Deus disse para ele: sai do meio da sua parentela. E Deus não deu endereço, Deus não deu uma bússola, não mostrou para ele um mapa, não explicou nenhum espaço geográfico. Deus só disse: eu estou com tanta raiva que você vai sair agora do meio do seu povo e sai sem rumo. Eu ainda vou te mostrar o lugar para onde você vai.
E Abraão, ao invés de questionar Deus, acordou a esposa e saiu sem rumo. Deus ficou tão feliz em encontrar um homem que ainda acreditava nele, que Deus falou para ele: então olha para o céu e conta as estrelas do céu. Ele até tentou, mas não deu conta. E ele falou: Senhor, é impossível contar as estrelas do céu. E o Senhor disse: ainda bem que não conseguiu contar, então conte a areia da praia. Senhor, é impossível, porque só na concha da minha mão cabe mais do que todas as estrelas que eu consegui olhar para o céu. E o Senhor disse para ele: ainda bem que você não conseguiu contar, porque um dia tentarão contar a tua descendência e não vão conseguir. Assim como as estrelas do céu e a areia da praia, assim será a tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra em ti, Abraão. E desde que Deus fez isso, o Senhor teve que interferir cronicamente na história dele. Nós sabemos que a esposa dele era estéril, então Deus teve que tratar do DNA dela. E não é somente ela que vai ser estéril na linhagem do Salvador da humanidade. O Senhor de vez em quando tem que colocar um pouquinho de emoção na linhagem do Criador, quando Ele faz, por exemplo, com que o nome de uma prostituta vá parar na linhagem de Jesus Cristo. Quem conhece as linhagens sabe o que eu estou dizendo. Mas quem não conhece, é só abrir Mateus capítulo 1 e você vai encontrar lá a linhagem, vai encontrar o nome de uma certa Raabe, ex-meretriz, salva pelo Cristo, né? Salva pelo eterno Pai do Cristo, melhor dizendo. Então a história de Israel, ela é assim, ela é envolta num manto de mistério e de revelação. A história que eu passo a contar agora tem também essas pitadas de revelação, tem pitadas de humor e de muita emoção. Humor, pastor? Sim. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer quando Ele quer levantar um homem. Como Israel rejeita Deus como seu grande tutor, como seu grande presidente, como seu grande líder, o seu grande governante, Deus respeita o desejo de Israel. É claro que Israel vai pagar um preço por isso, mas Deus mostra que Ele não é tirano, que Ele não é um ditador, que Ele dialoga com o seu povo. E quando o povo não quis mais que Ele governasse, aprove a Deus levantar um rei para estar sobre eles. E o nome desse rei foi Saul. E Deus não pegou um rei qualquer, um homem qualquer. Deus levantou um homem que tinha aparência de rei, tinha estatura de rei. A Bíblia Sagrada desenha para nós Saul. Ela diz que Saul era o mais belo entre todos os homens de Israel. Não apenas mais belo, acima do ombro, era o homem mais alto que havia em Israel. Então Deus deu a Israel o melhor que ele tinha na época. O homem mais belo, um jovem. Deus não deu a Israel um velho, porque o velho não teria habilidade nem forças. Deus deu para Israel o protótipo do rei que ele queria. Só que para Deus entregar Saul para Israel, Deus tem que criar toda uma história, uma prosopopeia. Porque quando eu começo a ler a história de Saul, eu descubro que Saul tinha aparência de rei, tinha cara de rei, altura de rei, mas não tinha espírito de rei. Saul, pelo que eu entendo, era um menino. E se fosse lá no Nordeste, o pai chamaria ele de menino buchudo, menino de calças curtas. O menino, filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, sendo rico, bonito. Pense no que é que ele fazia. Apenas azarar as meninas do seu tempo, apenas esbanjar a riqueza do seu pai, a fortuna do seu pai. Até que um belo dia o pai dele, que se chama Quis, acordou de manhã e durante o café da manhã veio o empregado e disse assim: olha, senhor, não aconteceu nada de novo aqui na fazenda. As vacas estão no pasto, as ovelhas estão no pasto, nós temos camelos, os empregados estão trabalhando, a colheita vai bem. A única coisa que está fora do normal, o senhor lembra das jumentas que o senhor tinha? Eu imagino o Quis falando assim: lembro. As jumentas sumiram. Eu imagino o Quis tendo uma crise de riso. Só quem é da roça sabe por que ele deve estar rindo. Eu fui criado na roça e meu avô era amansador de burro. E eu sei do que eu estou falando. E eu começo a rir só de lembrar da história. Porque o tal do jumento, o tal do burro, primeiro que ele não tem habilidade de velocidade para fugir de lugar nenhum. Segundo, que é um animal muito tranquilo e fica onde é criado. Terceiro, se o tal do burro empacar, só fogo para tirar ele do lugar. Quando a Bíblia diz que as jumentas do pai de Saul sumiram, já é algo para a gente começar a imaginar. Como é que uma jumenta some em uma fazenda? Se sumir o gado, eu até vou entender, alguém foi lá e roubou. Se sumir a ovelha também. Mas quem é que vai roubar jumenta? E não é que as jumentas do pai de Saul sumiu?
E o pai de Saul, ao invés de pegar os capatazes, os empregados, olhou para a mesa e viu que o lugar onde o filho devia estar tomando café, o moleque não estava ali. Deve ter perguntado: cadê meu filho? E a mãe dizendo: está lá dormindo. Só acorda meio-dia todo dia. E o pai ficou enfurecido naquele dia. E foi lá e tirou o menino aos tapas da cama. E fez ele tomar café rápido e disse: hoje você não vai passear. Hoje você não vai brincar. Hoje você vai trabalhar. E eu vou te dar um trabalho que é o trabalho mais fácil que existe na fazenda. E qual é, meu pai? Você vai procurar as jumentas que sumiram. Não devem ter ido muito longe. Primeiro que não tem patas muito compridas ou pernas compridas, não correm, não são como cavalos árabes. Devem estar aqui por perto. Estão aqui mesmo, nas cercanias da nossa fazenda. Você vai procurar as jumentas. Eu imagino ele olhando com aquela cara de filho adolescente. Alguém aqui é pai de filho adolescente? Levante a mão para eu ver. Meus pêsames, quer dizer, meu sentimento. Eu já nem sei mais como é que eu cumprimento, porque eu tenho filho adolescente, só Jesus na causa. Você pede para fazer uma coisa, depois de dar 10 ou 15 desculpas, a criatura vai, mas vai com aquela má vontade, que só o sangue de Jesus para ter piedade da gente. E aleluia, porque não deve ter filho adolescente. Se tivesse, não falava, ia falar misericórdia, brincadeira. E Saul é o filho adolescente. Depois de negociar com o pai, o menino resolve ir. Mas ele já resolve ir, já fala assim para a moça, para a empregada lá: você pode fazer, tem pão? Porque eu quero encher meu alforje de pão, não sei que hora que eu vou voltar. Pense no animal que devia estar pertinho ali, 1 quilômetro, 100 metros, 200 metros. E o menino não quer ir porque não tem comida. Aí a empregada põe um pedaço de pão, ou um pão grande dentro de um alforje. Ele se ajeita, o pai só está olhando a criatura. O pai não acreditou que ele ia trazer a jumenta de volta. Ao ponto do pai dizer assim: olha, você não vai sozinha. Eu vou tirar um empregado meu do lugar para ir com você. E o empregado só foi com Saul porque o pai não acreditava nele. Acreditava que o menino ia pescar, ia passear, ia namorar e não ia cumprir o trabalho. O empregado foi como olheiro. Estava indo muito bem. Andaram por aqui, por ali, por acolá e nada de acharem jumenta. Até que eles chegaram num ambiente já distante da fazenda. E Saul, quando botou a mão no alforje para pegar mais um pedaço de pão, cadê o pão? Comeu tudo. Quando ele olhou a sacola e viu que não tinha pão, ele disse para o empregado dele: vamos embora para casa. Mas e as jumentas? Jumenta que se lasque, acabou o pão. Fome é que eu não vou passar. A Bíblia diz que o empregado olhou para o ambiente e disse assim: Saul, se não me falha a memória, o lugar onde nós estamos não é um lugar normal. Nós nos distanciamos da fazenda. E esse lugar aqui, quando criança, já passei por ele. Sabe quem mora aqui perto? O homem de Deus. Quem? O vidente? O vidente. O profeta Samuel mora aqui perto. Como seu pai é fazendeiro, é muito conhecido. Se a gente for até a casa do profeta, ele pode contar para nós onde é que estão as jumentas do seu pai. Bora lá. A Bíblia Sagrada diz que Saul disse: não, não vou. Mas não vai por quê? Porque eu sei que ninguém vai até o homem de Deus de mão vazia. E eu não tenho nenhum presente para dar para ele. Até o pão acabou. Vamos em casa, a gente pega um pedaço de pão, um presente e voltamos aqui. E o empregado disse: não, as coisas têm que ser urgentes. Você não tem nada, patrãozinho? Não tenho nada. Olha, eu sou seu empregado e eu tenho aqui 1/4 de ciclo de prata. Sobrou do pagamento do mês passado. Eu te empresto, depois o senhor me devolve? Claro que eu te devolvo. Saul pegou emprestado 1/4 de ciclo de prata, cabia aqui na palminha da mão dele. E ele viu a casa do profeta. E ele vai para a porta da casa do profeta. Está pronto para o encontro? Roberto, muda a música para mim. Ele chega na porta, olha o 1/4 de ciclo de prata. Eu imagino ele, como é garoto, criando o diálogo antes de bater a porta. Quando eu bater a porta, o homem de Deus vai sair. O que eu falo para ele? Ó, as jumentas do meu pai se perderam. Não que meu pai seja uma jumenta, é a jumenta que tem lá na fazenda que se perdeu. Eu imagino um menino criando um diálogo. Quando ele está imaginando que vai falar, a Bíblia diz que a porta da casa se abre. E o profeta olha para ele e diz assim: eu já te esperava aqui, Saul. O profeta sabia o nome dele e já estava esperando ele. Quando ele foi entrando, o profeta disse: ontem Deus falou comigo que você viria aqui.
Por isso a minha casa está cheia. Está vendo aqui? Tenho 30 homens, 30 anciãos de Israel. Cada tribo me mandou aqui 2 ou 3, os melhores, os mais importantes. São eles que vêm pedindo a Deus uma mudança na constituição da nação. Então por isso eu chamei eles aqui. E olha, eu sei que você está com fome, não está? Como é que o senhor sabe que eu estou com fome? Eu sou profeta, meu filho. Está vendo o banquete? Ninguém tocou no banquete. Então você pode se sentar. A Bíblia diz que quando Saul foi se sentar e foi querer comer, o profeta diz: não, Saul, não é para comer a comida deles. A Bíblia diz que o profeta chamou o cozinheiro e disse: lembra a minha comida, a minha parte que é especial, porque a minha parte é profética, a minha parte é consagrada, a minha parte foi o próprio Deus que mandou. Sim, me lembro. Pegue a comida, reparta em 2 pratos. Por quê? Porque hoje não é só um ungido que vai comer. São 2 ungidos que vão comer essa comida. Quando o homem reparte o prato em 2 e coloca na mesa, Saul está pensando que é um dos anciãos que vai comer aquela porção, porque a porção é do profeta. E Samuel empurra um prato para Saul e diz: come, Saul. Ele era um menino buchudo, era um menino leviano, era filho de um homem rico, nunca pensou no futuro da vida, era namorador, era tudo. Mas como é judeu, desde criança é ensinado na lei do Senhor. E como é ensinado na lei do Senhor, Salomão um dia disse sobre isso: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer nunca vai se desviar dele. Era cultura em Israel os pais contarem para os filhos as histórias do Deus de Israel. Aquele menino não tinha muita intimidade com Deus, mas conhecia a história do seu Deus. E sabia que havia algumas coisas em Israel que não havia explicação. Algumas coisas não vinham da horizontal, vinham direto da vertical. A nação dele não era uma nação normal, era uma nação que tinha uma constituição fidedigna, eterna, divina, santa, porque havia um propósito milenar no futuro a se realizar. Então ele começa a compreender agora que ele é só uma peça do quebra-cabeça da existência da nação eleita. E mesmo sendo uma pequena peça, ele sabe que será importante a sua trajetória. Ele come aquela comida, deve ter descido engasgado, deve ter ficado morrendo de vergonha. Os 30 anciãos estão olhando para ele, o profeta também, todos terminam de comer. O menino acaba de comer, agradece o profeta diz: não, eu esqueci de falar aqui para você que quando eu abri a porta, Deus já tinha me falado das jumentas do seu pai. O senhor sabia das jumentas? Sabia tudo, as jumentas já foram encontradas. Fique tranquilo. Então não precisa se apressar para ir embora. Mas eu já acabei de comer, já achei as jumentas, o que o senhor quer fazer comigo agora? Agora eu quero revelar para você por que é que você veio aqui. O profeta catou um vaso de azeite. Deve ter subido em cima de um balcão ou pedido para o menino ajoelhar. E derramou o azeite inteiro na cabeça de Saul. Quando todo o azeite desceu sobre a cabeça de Saul, o profeta bradou dizendo: eis a resposta de Deus para Israel. Querem um rei? Eu vos dou um rei. Um rei alto, um rei bonito, um rei que eu irei moldar para que supra as necessidades do meu povo. Saul, você agora é rei. O profeta abre a porta, o menino vai saindo, ainda está tentando imaginar o que aconteceu. Foi tudo muito rápido. Ele acordou de manhã como filhinho de papai. Ele saiu procurando jumento e não deu conta de achar. Aí ele bate a casa de um homem que já sabia o nome dele, sabia toda a história dele, e fala que esse menino agora vai voltar para casa como rei. Quando ele vai saindo, o profeta vê que ele está meio tonto. O profeta diz: Senhor, me ajuda, senão ele vai ter um infarto no miocárdio, ou vai se perder no meio do caminho, vai achar que isso é um sonho. Então o profeta segurou ele e disse: olhe para mim, Saul, quando você se apartar hoje de mim, você vai passar pelo sepulcro de Zelza, e lá vão sair 2 homens ao seu encontro. Esses 2 homens vão vir a você e vão começar a dizer: o seu pai está preocupado com as coisas das jumentas, com a causa das jumentas. Ignore os 2, Saul, porque a intenção deles é desestabilizar você emocionalmente. Você vai continuar andando, porque no meio do caminho você vai encontrar alguns homens
Esses sim estarão subindo a Deus, e eles levarão oferendas a Deus. Quando você ver eles oferecendo, entenda que é Deus te mostrando o caminho. Quando você se apartar desses homens, você vai encontrar outros que estão descendo. Os que estão subindo estão levando sacrifícios, mas os que estão descendo, na frente deles vem músicos tocando instrumentos e cantando. Eles vão descer profetizando. Você vai se misturar com eles, e há de ser que o Espírito que está neles vai tomar conta de ti. E vai acontecer algo na sua vida, Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti e te transformará em um outro homem. Pois bem, essa é a história que li. Agora eu quero tentar interpretar ela, porque eu vim do interior para cá agora, foram 3, quase 4 horas de carro, e eu vim deitado no banco de trás, pensando no culto de hoje. E o Senhor em certo momento falou comigo: filho, olha a memória que eu te trago. E me trouxe essa história. E eu falei: o que o Senhor quer com essa história? O Senhor disse: é hoje. É hoje o que, pai? É hoje que eu vou mandar um monte de Saul para aquela igreja lá. Eu falei: mas como assim? Eu vou mandar um monte de menino buchudo para a igreja hoje. Vou mandar um monte de menina que só pensa em selfie, biquinhos, boquinhas, jogar cabelo para a esquerda, para a direita. Vou levar um monte de gente que está indo lá só para ver, curiosamente, o polêmico deputado. Eu usei isso em forma de jumenta perdida. Ou seja, muitos que vão lá porque perderam alguma coisa na vida. Um perdeu o casamento, emprego, trabalho, sonho, saúde. E quando eles entrarem lá, você vai dizer assim para eles: o caso que você perdeu já foi resolvido. É sério. Você vai ter uma surpresa quando chegar em casa depois desse culto. Você vai disparar no Facebook e no WhatsApp: aconteceu, eu fui para a igreja. Antes do profeta pregar ou orar, ele disse que já tinha sido resolvido. Deus vai te surpreender com mensagens da família. A porta de emprego já vai estar aberta. Deus vai abrir algo que você jamais sonhou. Você não vai nem dormir essa noite de tão espantado que você vai ficar. Mas o maior milagre não é esse. Não é o casamento que já vai estar melhorando. Não é o filho que vai sair das drogas essa noite e falar: mãe, ora por mim porque eu quero voltar para a igreja. Não é a porta de emprego. Não, essas coisas foram só as jumentas que Deus fez você perder para vir aqui. Você veio só como motorista do amigo? Não, você falou que ia embora, não aguentou, ficou. Não. Pastor, é que eu tinha que ir porque eu esqueci alguma coisa lá. Não, é que tinha acabado o pão no seu alforje. Mas olha o que Deus manda te fazer, ou te dizer: já tem um pão preparado para você aqui. Só que Bispo Saulo, não é um pão comum. Essa é a parte mais forte do que Deus me disse quando eu estava deitado no banco de trás do meu carro. Filho, a porção que eu te dei, a porção que é sua, do profeta, a revelação, a unção e a graça, hoje não será só sua. E eu disse: por que não? O Senhor disse: hoje você vai repartir com todos. Porque não sou apenas eu que sou ungido aqui nessa noite. Você mal sabe do que o futuro te reserva. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora, você pegaria o número do WhatsApp, o Facebook, daria um abraço, tiraria uma foto junto. Porque daqui a uns dias você vai ouvir falar muito dessa criatura aí. Como assim, pastor? É alguém que entrou aqui por causa do casamento, Marcelinho, mas vai sair daqui como rei. Ah, isso aqui é só para quem é espiritual e eu vou repartir. Entrou aqui vendendo almoço para comprar janta, mas vai voltar ungido como rei. Entrou aqui porque o casamento não deu certo, vai voltar para casa como mestre de ensinamento em como preservar casamento. Saiu de casa desempregado, amanhã ao acordar vem a ideia, a imaginação, a porta aberta. E Deus te tirou do emprego porque quer que você seja patrão e não empregado. Será que você consegue entender isso? O Senhor te trouxe hoje aqui para derramar uma unção tão pesada, eu vou repetir, tão pesada,
pesada sobre a sua vida, que você tem duas escolhas: ou vai embora agora e sai debaixo dessa unção porque ela é pesada, ou deixa ela cair sobre a sua vida e você mal vai conseguir voltar para casa andando. Porque eu não sei o que foi que te trouxe aqui, mas o Senhor me mandou te dizer que Ele botou um anzol no seu queixo, te fisgou, te trouxe para este culto, porque quando você atravessar a porta e ir para casa, não tem demônio em Guarulhos, não tem anjo em Guarulhos, não tem homem em Guarulhos capaz de tomar aquilo que Deus reservou para você, para sua família, para sua história, para sua casa. Há uma mudança acontecendo na sua história. Eu estou com meu corpo todo arrepiado. E eu lendo o texto e você falando: para que esse texto? Que texto esquisito é esse? É a sua história. A sua história é esquisita mesmo. Deus não consegue levantar gente normal. Deus, para levantar uma pessoa normal, Ele tem que fazer das tripas coração. Primeiro Ele tem que explicar para a pessoa, até convencer ela, leva um século. Por isso Deus só levanta gente esquisita. Deus só levanta gente anormal, gente que falta uns parafusos na cabeça. Eu acho que aqui só tem gente assim, não é? Então só você que falta uns parafusos na cabeça, levanta a mão direita para o céu comigo. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarre essa criatura e chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Ó, tem gente que nem para me obedecer não presta, né? Vai, chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode com mais força. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua história, o seu casamento, a sua vida emocional, a sua vida profissional. E se tem alguém que crê nisso agora, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Alguns estão meio tontinhos ainda, porque não estão conseguindo entender o que está acontecendo. É assim que Deus faz. Você já ouviu falar que existe aquele dia que marca a nossa história, que tem o antes e o depois? É hoje. Acredite. Não vá por sentimentos, vá por fé. Pastor, mas eu não estou sentindo nenhum arrepio na coluna, não senti o vento das asas do arcanjo Miguel ainda, não tem fogo nos meus pés. Quem disse que Deus precisa de sentimentos? Ele só precisa que você acredite na palavra. Sua vida muda hoje e muda para sempre. Deus às vezes faz isso, Bispo Saulo. Tira-nos da zona de conforto, porque tem coisas que nós nem entendemos ainda, mas que já está na mente dele. Existem homens que se entregam para uma chamada, outros são escolhidos para uma chamada. O final dos dois, se entregarem a Deus, será de bênção. Só que quando o homem se entrega é melhor, porque ele já tem mais ou menos na mente previsto o que ele vai passar. Dura é quando você chega aqui do nada, cai de paraquedas no culto. A senhorita pensando em ser modelo, o senhor pensando em ser engenheiro, ou ser alguém que vai trabalhar na NASA, quer ser piloto de Fórmula 1. Aí vem Deus no culto e diz assim: eu te chamei para outra coisa. Eu te chamei para você marcar um tempo, marcar uma história. Eu te chamei para você ser o paradigma de uma geração. Eu te chamei hoje para que a sua vida seja transformada numa espécie de modelo que vai agregar milhões, não milhares, milhões de pessoas que vão olhar para você e vão querer se vestir igual a você, falar igual a você, pensar igual a você, caminhar como você, ser o eco da sua voz
enquanto você aqui viver, porque depois que você dormir no Senhor, essa geração dará continuidade, a sua história virará livros, a sua história terá páginas importantes no Wikipedia. As pessoas um dia vão digitar o seu nome no Google para saber como foi que viveu numa geração alguém que foi usado tão extraordinariamente por Deus. Essa linguagem aqui não é para homens normais, nem para mulheres normais. Essa linguagem é para quem sonha em ver o reino de Deus ser implantado aqui nessa terra. Você consegue acreditar nessas coisas? Então recebe esta palavra e deixa ela criar raiz em você. Que bom que Deus mandou pessoas aqui hoje, que Ele fez isso de outras formas. Por exemplo, eu tenho aqui o Marcelinho Carioca. Quem aqui nunca ficou babando na frente da televisão vendo um rapaz que tem um pé tão pequeno chutar tão perfeito? Se eu desse o microfone para o Marcelinho agora e ele contar a história dele aqui, você ia ver que ele é um desses que acabou perdendo uma jumenta na vida, foi procurar uma coisa, achou outra, e alguém viu o talento e de repente virou ícone no mundo inteiro. Eu fui cortador de cana, ponhei laranja, algodão e café, moro na mesma cidade que eu nasci. Quem me via lá na igrejinha pequena, ouvindo os profetas, aqueles profetas que eu sempre costumo desenhá-los, né? Só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. A maioria era analfa de pai e beta de mãe. Quando vinham profetizar, dizia assim, ó, eu vejo esse menino aí, ó, num pássaro de aço, linguagem profética, né? E eu ficava imaginando, meu Deus, quem que é pássaro de aço? Moleque da roça, não sabia ler nem escrever. E alguém dizia, não, você vai falar em muitos países do mundo. Países, eu nunca tinha ido nem em Sales de Oliveira, que é uma cidade que é 6 quilômetros da minha. Quando eu orava, criança na igreja, dizendo, me leva para o mundo. Eu não sabia que o mundo era tão grande, porque Deus havia despertado em mim uma vocação e uma chamada. Muitos deixaram de acreditar, muitos debocharam, muitos bateram a porta na minha cara. Ah, se eu fosse contar para você como eu comecei, com as minhas fitinhas cassetes que eu reproduzia no aparelho em casa, que tinha 2 decks, e ficava o dia inteiro para reproduzir lá 20 fitinhas para viajar num final de semana, porque eu tinha pedido as contas do meu emprego, acreditando nessa unção doida. Quantas igrejas eu não cheguei e mandei a fitinha para o púlpito, porque para ajudar ainda eu era diácono, e nenhum diácono podia pregar nas Assembleias de Deus. Então, para não colocar diácono na fita, eu colocava conferencista. Eu fui o primeiro conferencista do Brasil. Mas não é porque se eu colocasse diácono, ninguém me dava oportunidade. Teve uma igreja que eu fui uma vez, mandei a fitinha para o púlpito, o pastor sentado aqui com vários presbíteros. Quando a fita chegou na mão dele, ele olhou, foi passando de mão em mão. Quando chegou na mão dele de volta, ele chegou no púlpito e disse, eu recebi aqui uma mensagem enlatada. E começou a bater. Mensagem de Deus não pode ser enlatada. Mensagem tem que ser fresquinha, descida do céu na hora em cima do púlpito. Sabe o que eu faço com isso aqui? Abri um lixinho do lado do púlpito e jogou lá dentro. E disse, sabe meu conselho para vocês, igreja? A esses vagabundos que se auto-intitulam itinerantes ou missionários, nem cumprimente com a paz do Senhor. Que vergonha eu passei aquele dia. Sentado no meio do povo, eu murchei. Na última oração eu fui saindo sem ninguém me ver. Peguei a minha Brasília para ajudar. Eu tinha uma Brasília que só Jesus na causa. Você ri porque não era sua. Pense no carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficaram na terra. Era aquela praga. Alguém já teve Brasília aqui? Ó, tudo sofredor. Você pode entrar dentro da Brasília, Bispo Saulo, usando o perfume que for. Em meia hora depois você sai, você está cheirando gasolina. O motor da praga é dentro do carro. Como é que alguém faz o motor dentro do carro? Tenta conversar com alguém dirigindo uma Brasília. Barulho aqui dentro. Tenta botar um louvor, não consegue. A minha tinha apelido. Pergunta qual era o apelido. Brasilinha ungida. Pergunta por quê? Onde eu parava ficava uma poça de óleo no chão. Eu ungia aquela cidade inteira. Aquela praga.
Aquela noite eu dormi debaixo de uma árvore num posto de gasolina, porque não tinha dinheiro, não tinha comida, e os irmãos não me deram nem uma coxinha daquelas de fim de culto de cantina. Eu chorei aquela noite toda debaixo de uma árvore, dizendo: Deus, o que eu vou levar para minha família, para minha criança, a Karen, a minha filha mais velha, que hoje tem 23, na época era bebê. O que eu vou levar para ela comer? Senhor, será que eu me equivoquei? E o Senhor disse: não, você tem uma unção de rei sobre você. E o que eu faço? Continua cavando, continua empurrando portas. Eu não uso filhinhos de papai, porque filhinho de papai, tudo que recebe, recebe de mão beijada e nunca dá valor em nada. Pessoas que tudo vem na mão delas assim, elas nunca dão valor em nada. Nada para elas está bom, nada presta. Agora, quando uma pessoa paga o preço para ter alguma coisa, ela dá valor naquilo que ela pagou o preço. Vai te custar caro, mas continua sonhando, continua caminhando. O Senhor Deus te trouxe hoje aqui para mudar a sua vida de verdade. E sabe o que vai acontecer quando você sair daqui? Você vai comentar com as pessoas sobre a mensagem, que a mensagem é interessante, é bonita e é cativante. Sabe o que vão dizer para você? Vão tentar tirar do seu coração tudo que eu estou plantando aqui. Mas o profeta disse a Saul: quando você sair daqui, você vai passar pelo sepulcro de Zelza, onde está a sepultura de Raquel. Sepulcro de Zelza. Onde é que fica um sepulcro, igreja? Não ouvi? Um coral, 1, 2, 3. É mais ou menos isso que vai acontecer com você quando sair daqui. Ao sair desse culto e tentar contar isso que está acontecendo para outras pessoas, você entrará dentro de um cemitério. E em cemitério só tem coveiros, pessoas prontas para enterrar tudo aquilo que um dia foi vivo. E vão tentar roubar a sua paz, assim como fizeram com Saul. O profeta disse: você vai se apartar, vão vir 2 homens e vão encher a sua cabeça com as questões da conta para pagar, com as questões do casamento, do filho que está nas drogas, com as questões das jumentas que se perderam. Assim diz o Senhor para você: atropele eles. Não, vou falar de novo. O profeta disse a Saul: não dê ouvido a esses coveiros, passe por cima deles. Eu digo esta palavra a você que vem em Guarulhos hoje. Quando sair daqui e encontrar alguém para tentar roubar de você esta palavra, atropele essa criatura, passa por cima dela, ignora esses coveiros. Ore por eles se for possível, mas não deixe eles plantarem palavras no seu coração, palavras negativas. Não deixe eles falarem que você veio na igreja para ser enganado, ludibriado, que essa pregação é uma pregação que outros já fizeram e não funcionou na vida do outro. Não dê ouvido para coveiros, continua caminhando. Pergunte por quê? Porque se você atravessar o cemitério, logo mais você vai encontrar um grupo de pessoas subindo um monte. É para esses que você tem que olhar. Vou te falar uma coisa divina: se você quer ser um ser humano que se aproxima de Deus, você vai ter que deixar alguns amigos de lado. Se você quer ver coisas que ninguém nunca viu, você será obrigado a ir em lugares que você nunca viu, que você nunca foi. Se você quer sentir coisas que você nunca sentiu, você será obrigado a fazer coisas que você nunca fez antes. Essa semana eu falava com as minhas filhas sobre isso. Minhas filhas tiveram uma experiência com Deus, as 3 essa semana. E quando me contaram, eu como pai recebi em lágrimas. Aí eu estava almoçando com elas na terça-feira, e eu fiz um risco na mesa e disse: aqui é a linha da vida comum. Todo ser humano caminha por esta vida aqui, linha comum. Nasce, cresce, casa, cria família, morre. Eu disse para elas: o que vocês receberam de Deus dá para vocês uma noção diferente da vida. E aí vocês têm a opção de sair da linha normal e pender para o lado de Deus. Ou vocês têm a opção de sair da vida normal e pender para o lado do mundo. E Deus nunca vai se intrometer na história de vocês, porque Ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Deus trabalha com sinais. Ele dá sinais, Ele deixa pistas.
Quando o homem e a mulher encontram as pistas e tem curiosidade de continuar trilhando o caminho, ele vai se revelar na medida que a pessoa tiver vontade e quiser crescer com ele. Assim acontece no mundo. Então eu falei para as minhas filhas, existem 3 caminhos. O caminho da vida comum é o caminho que quase todo ser humano escolhe. O caminho com o mundo, que para nós cristãos não presta muito, não dá para servir a 2 senhores. Você até serve por um certo tempo. Você até vem à igreja e vai a uma balada. Até vem à igreja e sai com os amigos no barzinho. Até vem à igreja e toma uma cerveja, um uísque, fuma alguma coisa. Até vem, mas não vai continuar, não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Porque você será atraído para o lado de lá. Mais cedo ou mais tarde você vai entrar de cabeça para aquele lado de lá. De igual forma, se você tiver uma experiência com Deus e você quiser conhecer o reino dele, para conhecer o reino dele você tem que deixar a sua vida de lado e o mundo mais de lado ainda. E cada vez que você vai cavando aqui, você vai indo e você corre o risco de chegar num ponto que não dá para voltar mais. Não foi isso que aconteceu com Enoque, o 7º depois de Adão? E Enoque andou com Deus, e andou tanto que um dia ele estava mais perto do céu do que da terra. E Deus o tomou para si. Está na hora de você tomar uma decisão da sua vida, o que você quer. Está na hora de você decidir qual é o caminho que você quer seguir. Se você quer mesmo Deus, se você quer Baal, ou se você quer ser somente um crente de banco, um crente domingueiro. Deus respeitará qual for a sua escolha. Eu costumo dizer que Deus tem o plano A e o plano B. O plano A é o dele, o plano B é o seu. No plano A, a garantia é de 100% que dará certo. Só que o preço é alto. É confiança. É você pendurado em um despenhadeiro, num penhasco, a corda arrebentou, você caiu na escuridão, você olha para baixo, não vê nada e diz: Deus, me socorre. Ele grita: corte a corda. Mas você não está vendo nada aqui embaixo. E aí você: mas Senhor, me socorre. Ele diz: corte a corda. Me mostra o chão. Não, eu quero que você corte a corda. Confia ou não confia? É tudo ou nada. É papo reto. Não é assim que a moçada fala? Papo reto. Então, a escolha é só sua. Só que se entrar comigo, o plano A dá certo, o plano B é o seu. Deus não vai te impedir de criar o seu próprio plano, porque Ele não é ditador, que eu me disse. Ele dá sinais, Ele joga a sua palavra, Ele deixa pistas. É você quem determina. Saul recebeu de Deus a unção. O Senhor diz para ele: não dê ouvido a cemitérios, a homens de cemitérios. Passe perto do povo que está subindo o monte e veja o que eles estão fazendo. Isso é um sinal para você, Saul. Qual o sinal, Senhor? Passe a consagrar tudo que você tem para mim. Passe a me dar ofertas. Passe a me dar sacrifícios. Porque quanto mais você faz isso, mais perto de mim você chega. E depois que você fizer isso, você vai atravessar e vai conhecer pessoas que já estão descendo da montanha. Pode ver que eles não estão descendo chorando, eles estão descendo cantando. Podem até ter subido chorando, mas quando desce, desce cantando. Quem leva o sacrifício chorando, mas depois que entrega o sacrifício, ele desce cantando. Não só cantando, ele desce profetizando. E aí, o que eu faço, Saul? Ou Samuel, quando você vê os meninos profetizarem, pula no meio deles. Porque o que está neles vai pegar você. Anote essa frase: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Vou falar de novo. A unção que você respeita é a unção que você atrai sobre a sua vida. Então, com este texto, eu posso voltar àquela velha frasezinha que um dia foi pintada na traseira de caminhões: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. O que Deus fez com Saul não foi uma metamorfose. O que Deus fez com Saul não foi uma maquiagem. O Senhor disse: depois que você começar a profetizar,
eu te mudarei, eu te transformarei em um outro homem. Porque Saul precisava disso. Porque ninguém respeitaria a unção que estava sobre a vida dele. Porque ele continuava por fora, sendo menino, sendo jovem, bonito, namorador, filho de papai. Só que agora ele volta com um peso de uma responsabilidade de uma nação. Agora ele é rei. E como rei, as pessoas não vão querer acreditar nele por causa da aparência dele. Então Deus tem que mudar ele por dentro, para que quem olhar por fora continue vendo o menino, mas quando esse menino abre a boca, as pessoas vão ver que ele é um homem de verdade. Deus fará isso na sua vida nesta noite. Anote a profecia, você vai sair daqui assustado. Essa noite você não vai conseguir assistir televisão, bater papo com ninguém, vai se trancar no seu quarto e vai orar. À noite, você será visitado pelo Espírito do Senhor. Os sonhos e visões vão voltar a brotar. Anote o que eu estou dizendo, Deus vai te visitar em sonhos esta noite. E Ele vai te dar palavras proféticas. Quando você acordar amanhã de manhã e olhar no espelho, você não vai se reconhecer. Você não vai reconhecer as suas próprias atitudes. Não se assuste com o que vai acontecer depois dessa noite, é profético. Os seus amigos vão dizer para você, você está estranho. Sua palavra está mudada, o seu olhar está mudado, a sua roupa está mudada, seu jeito de ser está mudado. O que foi que aconteceu? E aí você vai dizer, ontem eu encontrei o que eu fui procurar. Só que Deus acabou me mostrando coisas que eu nem estava procurando. Eu achei o que eu queria, mas Deus me mostrou o que Ele queria de mim. Você não foi chamado para ser um normal. Você nunca percebeu que nada na sua vida dá certo? Será que eu sou o único ser humano que um dia olhei para o espelho e disse assim, por que nada para você dá certo? Por que o diabo te odeia? Dinheiro você não tem, beleza, só Jesus na causa. Tem uns aqui que quando se olha no espelho não sabe se está de frente ou de costa. E mesmo tendo esse monte de complicações na vida, por que o diabo te atormenta tanto? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque de vez em quando Deus abre a janela do céu. Não sei se ele fica entediado, bispo Saulo. Ele abre a janela do céu e ele faz igual a gente, quando a gente, sabe quando você olha para o infinito? Deus abre a janela do céu, Marcelinho, e olha para a terra. E o diabo, como é mestre e psicólogo por natureza, pega Deus olhando geralmente para uma criatura só. E quando o diabo vê Deus olhando para alguém, ele já se arrepia. Pastor, isso é invenção da sua cabeça? Viste tu, meu servo Jó? Deus na janela do céu olhando para a terra para um único homem. O diabo viu e na hora disse assim, se está olhando é porque tem alguma coisa. Tentou destruir a vida dele inteira. Mal sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Quando chegar no céu, quantos crentes vão querer dar um abraço em Jó e dizer, foi a sua luta que me ajudou a dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Você está compreendendo? Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o diabo te viu. Ele viu você. Ele viu Deus olhando para você. Ele pegou Deus olhando para você quando você ainda era pequeno e informe. Quando você não era nenhuma criatura ainda definida. Ele viu Deus olhando para o ventre da sua mãe. E ele viu Deus te separando no meio de milhões. Milhões foram plantados. Só você fecundou o útero. E olha você aqui sentado agora. Sofre por quê? Porque o diabo sabe que a hora que você entender, ele perde o controle da sua vida. O diabo sabe que a hora que você resolver aceitar o plano A, não tem mais nada que te impeça. O diabo sabe que a hora que você voltar a acreditar que Deus ainda revela o segredo aos profetas, e os profetas
falam, e o povo, quando ouve os profetas, são prósperos. Quando você entender isso, a sua briga interior, a sua crise existencial vai deixar de existir, porque você vai ter uma das respostas sobre as grandes crises existenciais. O que é que estou fazendo aqui? Por que nasci? Por que estou aqui? Você não é uma obra mal feita de um aborto que não deu certo. Você não nasceu porque o método contraceptivo do seu pai e da sua mãe falharam. Não, pastor, meu caso foi pior, minha mãe foi estuprada. Então eu digo, você não nasceu de um estupro. Você pode não ter sido desejado por homens, mas você foi desejado por Deus. Deus queria você aqui. Deus queria, era o tempo de você nascer. E a maneira que Deus achou foi aquela: a ficada da passagem do carnaval, a violência que a sua mãe sofreu. Não sei o que foi, a tabelinha não funcionou na época. Deus usou esse método para você estar aqui. Agora o que você não pode é ficar a vida inteira chorando as pitangas, com pena de si mesmo, olhando para o espelho de noite com o lencinho na mão até sentir pena e chorar de si mesmo. O que você não pode é ficar pensando em métodos de se matar, porque acha que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Não, não é assim que funciona. Tem pessoas que sofrem muito mais do que você e acordam para a vida e lutam pelos seus sonhos. Agora você tem algo que eles não têm. Você tem o Cristo, você tem o sangue, você tem o Espírito Santo, e você tem um profeta que veio aqui para dizer: eu te escolhi, diz o Senhor. E se Deus te escolheu, que o diabo se lasque nos quintos dos infernos. Se Deus te escolheu, que as pessoas que falam de você fiquem, manda, como é que as pessoas falam? Dá beijinho no ombro, é isso? Manda um beijinho no ombro para os faladores. Quem viver verá. Quem viver verá, para ver onde Deus vai te colocar. Já não vejo mais homens e mulheres, bispo Saulo. Eu vejo brasas de fogo tiradas do altar. Homens e mulheres que, se crerem em pelo menos 10% do que eu estou falando, ah, meu Deus do céu, quando colocarem o pé na rua, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, vai haver um reboliço. Deus vai mandar um redemoinho. O redemoinho vai girar, vai botar a sua vida de cabeça para baixo. Deus vai tirar pessoas para colocar você. Deus vai fazer leis serem criadas só para te proteger. Tem coisas que nunca foram inventadas, Deus vai inventar só para cumprir o que eu estou falando aqui. Aquilo que não existe, Ele vai trazer à existência, porque Ele tem uma chamada na sua história. Você precisa voltar a acreditar. Você precisa voltar a acreditar que você é um ser humano que pisa em dois mundos. O crente pentecostal não é normal. Nós somos caminhantes de dois mundos. Caminhamos no mundo físico e no mundo espiritual. Somos a única raça desse mundo que não podemos medir tudo pela régua da matéria, e também nem tudo pela régua do espírito. Temos que saber como usar as ferramentas. Não existe nada pior para um crente do que ele vir para um ministério ou para uma igreja, e depois de 5, 10 anos ele não saber o que está fazendo na igreja. Deve ser horrível vir para uma reunião como essa e saber que um dia você já fumegou e hoje você está aí. Você também provoca milagre, mas o milagre é o contrário. Cai neve em cima de você quando você está na igreja, de tão frio que você está. E quem senta perto de você acaba ficando frio também. Deve ser horrível saber que um dia recebeu o batismo com o Espírito Santo e nunca mais orou em línguas. E recebeu visões e sonhos e nunca mais viu essas visões acontecerem, porque deixou de acreditar nelas. O Senhor te trouxe hoje aqui porque você é a resposta da oração de uma geração.
Uma geração que carece ser guiada por você. Uma geração que precisa das experiências que você tem. Ou as experiências que Deus vai te dar. O Senhor te trouxe hoje aqui porque Ele quer que você volte para casa como líder. Como líder da sua família. Para resgatar tudo que foi perdido dentro da sua casa. A unção que Deus está te dando é uma unção para assombrar. Agora, é claro que isso aqui só pode ser discernido por quem é espiritual. Eu quero encerrar, Bispo Saulo, contando uma experiência que eu tive há 2 semanas. Eu venho orando pela minha casa há muitos anos. A vida da itinerância não é fácil. O itinerante é um presente de Deus para a igreja. Só que esse presente dado por Deus à igreja, ele acaba criando um vazio dentro da sua própria casa. Eu tenho 3 filhas, uma de 23, uma de 17 e uma de 16. Eu não fui em mais do que 4 aniversários das minhas filhas. Então veja o tamanho do vazio que você deixa. A minha esposa tem um apelido, é viúva de marido vivo. E só eu sei os traumas e o peso do que nós carregamos nesses 26 anos de casado. Esse ano eu completo 26 anos de casado. E eu prego desde os 13 anos de idade. Quando ela casou comigo, ela sabia o que eu seria. E mesmo assim aceitou. Então, enquanto eu passei a vida cuidando da igreja de Cristo, são milhares de testemunhos, milhões ao redor do mundo. Não é só no Brasil, ao redor do mundo. Eu tenho 30 milhões de DVDs esparramados em inglês, espanhol e português. Em todos os continentes da terra. Só Deus sabe o que Ele fez com um homem como eu. Eu tenho mensagens na internet com 20 milhões de acessos. Você tem noção do que é isso? Só que tudo isso tem um preço. O preço é a solidão. E a solidão não é um sentimento, é um demônio. Solidão aqui, solidão na família. Então eu passei uma fase com as minhas filhas muito difícil. A minha filha mais velha estuda aqui em São Paulo. Fazia FAAP, trancou a faculdade na FAAP e agora está aqui no Mackenzie. As outras 2 são mais novinhas, tem uma diferença de 5, 6 anos para a mais velha. Porque esse interlúdio eu perdi um filho, um menino, o Senhor Jesus levou para o céu. Então, nada muito fácil. E eu tenho olhado as minhas filhas. E como eu conheço o mundo e moro no interior, não tem nada mais difícil que você educar uma criança no caminho certo. Porque eu sou assembleiano e venho de uma Assembleia de Deus onde raspar a perna era pecado, onde usar short era pecado. E aí eu saio de lá e vou pregar no mundo. Aí eu começo a pregar no mundo e começo a ver como funciona o mundo evangélico de igrejas plantadas há 200 anos antes de nós. E aí vem quando você começa a descobrir que a salvação não é pela aparência. Mas como é que você faz mudar a cabeça de um povo do meio do mato? Tudo sempre foi difícil. Então, na liberdade de deixar as filhas usarem a roupa que quer, colocar brinco. Minha filha um dia desse pediu para fazer tatuagem. E aí você fica entre 2 mundos. O de antigamente, ser duro demais e perder o seu filho, ou ser liberal demais e perder o seu filho. E eu comecei a ter crises, porque minhas filhas vão à igreja, são boas filhas, mas estavam envolvidas com amigos, e vão para as festinhas, e eu comecei a perceber que as minhas filhas não estavam onde deveriam estar. E eu entrei numa campanha de oração, porque falei, Deus, essa briga é minha. E há 2 semanas atrás, eu estava em casa, cheguei de viagem, dobrei meu joelho, eu orei 1 hora, peguei meu telefone e liguei para as 3 filhas, dentro de casa. Olha a situação. Para falar com os filhos dentro de casa, tem que ligar no telefone deles. Eu moro numa casa que tem 3.000 metros quadrados, é muito difícil achar as crianças onde elas estão lá dentro. Liguei para elas. E liguei dizendo assim, eu queria que vocês fossem orar comigo hoje. No meio do mato. No monte, onde papai teve muitas vitórias. E aí já esperava um monte de desculpas. Vieram todas as desculpas possíveis. E eu com paciência insisti, até que a primeira aceitou.
A segunda foi influenciada pela primeira e a terceira influenciada pelas outras duas. Consegui chamar minhas filhas para orar. Foi uma grande vitória. Chamei minha esposa e subimos o monte para orar. E o que Deus fez naquela montanha, não tem palavras para dizer. Minhas 4 mulheres ajoelhadas. Quando eu fui ajoelhar, Deus falou comigo: não se ajoelhe, você é o sacerdote de casa. Proteja as suas mulheres em oração. E eu entrei numa oração de guerra. Não era oração contra demônios, era contra principados, potestados, tronos, com demônios gigantescos. Demônios que sabem o desfalque que Deus me usou para dar ao inferno. E pegaram toda a ira deles para dar às minhas filhas, à minha família. Eu suava, eu gritava, meu olho saltou. Depois de uma hora de oração de guerra, o que estava em mim pegou minha família toda. Minhas mulheres ajoelhadas começaram a esmurrar os bancos, a falar em línguas. Eu olhei, isso era de tarde, era 2 horas da tarde. Minhas filhas com o rosto vermelho, orando como uma guerreira. Eu falei: meu Deus, eu estou sentindo a sua presença. Eu levantei minhas mãos e disse: Satanás, aqui não. Na minha casa não. Nas minhas filhas não, na minha esposa não. E defendi minhas filhas, orei com uma por uma, acabei fazendo um ato falho. Fui orar com uma, chamei o nome da outra. Que as 2 pequenas têm diferença de 6 meses, elas são muito parecidas. E ajoelhadas, as 2 tinham vindo da escola, calça jeans, cabelo comprido, cobriu o rosto. Eu abençoei uma errada, quando eu levantei o cabelo, fui lá e abençoei de novo. Voltei. Depois de orar bastante com elas, eu recebi uma unção. E eu sentei, comecei a chorar. Tive uma crise de choro. E eu pude ver algo que eu nunca tinha visto. Minhas filhas levantaram e vieram orar pelo pai. E foi uma oração tão profunda, embora simples, tão curtinha, mas pareceram horas, que quando elas começaram a me abençoar, aí que eu quase infartei. Depois de uns 40 minutos chorando com a família toda, fiquei de pé e disse: vamos encerrar aqui. Fizemos uma rodinha no meio do mato. E eu falei para minha filha mais velha: foi um teste. Você pode despedir em oração, filha? Outro tempo, outra hora, ela não ia fazer. Ela disse: papai, eu vou orar. Ela apertou minha mão, a mão da irmã dela que estava de cá, eu com a minha esposa, as outras 2. Ela começou a orar. Mas a minha filha transcendeu. Ela saiu da terra. Ela orava 3 palavras numa língua, 2 em outra. E chorava. E no meio da oração dela, ela fez uma oração que quase me matou. Eu não sabia que as minhas filhas me observavam. E a minha filha disse assim: Deus do meu pai, me dá 1% do que o Senhor deu para o meu pai. Se revela a mim, Deus do meu pai. Deus do meu pai. Isso me quebrou por dentro. A minha filha não invocou o Deus de Abraão. Ela não invocou o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ela invocou o meu Deus. O Deus que levantou o pai dela. Eu agarrei ela e disse: o meu Deus, filha, não vai te dar 1%, Ele pode te dar o dobro. Porque Ele pode te dar uma unção dobrada, como Ele nunca deu a ninguém antes. A minha casa foi renovada. Dia seguinte, minha filha falou: papai, nós queremos ir num retiro que vai ter em São Paulo, de uma igreja chamada Tunamis. E foi essa semana agora. Eu disse: papai, eu deixo vocês irem. Providenciei para elas irem. E essa semana eu não vi a hora de chegar em casa para conversar com as minhas filhas. Não tem nada mais gratificante que você ver seus 3 filhos ali. E a do meio fala assim: papai, fui batizada com o Espírito Santo. Orei em línguas. E a pequena: pai, eu ouvi anjos cantarem. E a mais velha fala: papai, Deus me deu uma visão. E eu vi uma bandeira com as cores assim, assim, assim. Nós terminamos a oração, eu e minhas irmãs pegamos o Google e fomos procurar e achamos a cor da bandeira de um país. Contei para elas. No dia seguinte, na primeira oração do dia, veio uma profeta e falou sobre aquele país, que eu vou para lá. Minhas filhas com os olhos brilhando, minhas filhas com fome de Deus.
Eu só agradeci. E eu entendi que existem dias especiais. Tem dias que Deus faz se perder alguma coisa na nossa vida. E a gente vai procurar uma coisa e acha outra. O que aconteceu na minha casa vai acontecer na sua. Não desista da sua filha. Não desista do seu filho. Não desista do seu pai nem da sua mãe. A unção que Deus está te dando hoje, Saul, é para você governar a sua casa. É para você governar a sua própria história, para você governar os demais. Vai haver uma mudança no seu status. Vai haver uma mudança. Eu estou profetizando. Isso aqui é para que ninguém se perca. Porque você conhece pessoas, vai olhar para o status dela no Facebook, vai estar mudado, vai acontecer algo. Eu não consigo definir em palavras. Eu apenas sinto que Deus vai fazer na vida de alguns que estão aqui. Por isso você está chorando. Por isso esta glória está pegando você pelo estômago. Você está com frio na boca do estômago. Os seus olhos estão marejando em lágrimas. E uma vontade de adorar a Deus extravagantemente está nascendo. Então deixa Deus te tomar hoje, Saul. Porque você é a resposta de uma geração inteira. E só quem crê nisso, fique de pé, por gentileza. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, com autorização do bispo Saulo. Eu quero orar com homens e mulheres que estão cansados da vida que têm. Homens e mulheres que estão cansados de um cristianismo raquítico, normal, de uma fé domingueira, ou de uma fé em homens. Eu queria orar com homens e mulheres que tenham coragem de nessa noite quebrar o orgulho.